Nessa videoaula você vai aprender a configurar o editor do WordPress. Então, primeiro é bom você saber que existem dois editores para o WordPress, o Gutenberg, que é o editor que vem instalado por padrão, e é o que nós estamos utilizando no decorrer do curso. Mas também existe o editor antigo, o editor clássico. O editor antigo ele é mais simples e também ele tenta fazer menos coisas, o que torna ele mais leve e ajuda ele a integrar melhor com temas e plugins sem gerar tantos bugs, ok? Pela minha experiência, em meados de 2021, Gutenberg está muito bom, não vejo necessidade nenhuma em instalar o editor clássico. Mas se você tiver essa necessidade, siga aqui para plugins e basta clicar aí no adicionar novo plugin e logo vai aparecer para você ele como um plugin. Ele é um dos plugins mais utilizados no momento, simplesmente porque a maioria das pessoas não se adaptou completamente ao Gutenberg, que é um editor mais avançado. Okay? Então muitas pessoas estão utilizando ainda o editor clássico. Basta você instalar aí o editor clássico e o Gutenberg vai ser desabilitado. Se você fizer uma comparação direta aqui entre os dois editores, você vai notar que as pessoas se sentiram muito mais motivadas a fazer um review do Gutenberg. Por exemplo, nós temos mais de 3.000 reviews do Gutenberg e apenas 900 do editor clássico. E, ao mesmo tempo, o Gutenberg ele está presente aqui, lógico, isso não é o que vem com a instalação do WordPress, é o plugin que é instalado manualmente, em 300.000 instalações e tem apenas 2 estrelas, enquanto que o editor clássico do WordPress tem 5 estrelas. Como eu disse para você, particularmente, para mim, nesse momento eu prefiro o Gutenberg e recomendo. Porém, se você não se sentir à vontade com ele, você pode utilizar o clássico. Nessa aula eu vou me ater ao Gutenberg, que é o editor padrão, mas se você tiver alguma dúvida em relação ao uso do editor clássico, basta postar aí nos comentários dessa videoaula. Então vamos lá, vamos seguir aqui para os nossos posts e eu vou abrir um post qualquer para a gente poder fazer algumas configurações interessantes no Gutenberg, no editor padrão. Primeiramente, é bom você prestar atenção que nós temos algumas opções aqui na parte superior, né? Então o editor ele tem essa opção de mudar para rascunho, olha, onde eu vou cancelar a publicação do post, e tem a opção de visualizar em computador, tablet, dispositivo real e a pré-visualização que a gente já viu. Esse tipo de opção é muito fácil você mesmo estar clicando aí e mexendo. Então eu vou me ater àquelas opções que são menos intuitivas para você poder usar no seu dia a dia. Então, para começar, esse botãozinho escondido aqui de opções, né? O menu hambúrguer ou de 3 pontos está bem escondido aqui em cima à direita. Quando você clica, nós temos as opções do editor. As opções começam com a barra de ferramentas do topo. Repare que quando você clica em algum bloco, logo em cima do bloco aparece uma barrinha de ferramenta para você administrar o bloco. Dependendo do tipo do bloco, opções diferentes irão aparecer. Por exemplo, aqui no bloco de título não aparece muita coisa. Se eu clicar aqui no bloco, clicar no título, nenhum bloco adicionado. Agora, se eu selecionar um outro bloco aqui na aba de bloco, ele mostra as opções, tanto aqui como na abinha, ok? Tanto aqui no editor como na abinha. Então, essa opção aqui, barra de ferramentas no topo, ele pega essa opção e joga aqui em cima, olha. Então, agora, quando eu seleciono algum bloco, não selecionei nenhum, então aqui em cima não tem opções do bloco. Quando eu seleciono o bloco, as opções ficam aqui em cima. É uma forma mais agradável de se trabalhar para algumas pessoas. Veja que aqui eu tenho mais opções, olha, nos 3 pontinhos do bloco. E depois nós temos o modo sem distrações. Nada mais é do que um foco no bloco atual. Então todos os blocos ficam cinzas, né, delineados aí, sombreados, e o bloco que eu estou trabalhando ele fica destacado. Isso ajuda também quem tem alguma deficiência visual, né, a estar trabalhando melhor. Existe ainda o modo de tela cheia. Repare que atualmente, quando a gente entra no post, ele some com o painel de controle do WordPress. Por exemplo, como que eu vou clicar em plugins aqui? Eu não consigo. Então, essa opção, modo de tela cheia, quando desabilitada, ela permite que você veja o painel de controle. Eu recomendo que você utilize o modo sem distração quando você estiver digitando ou trabalhando no seu conteúdo. Agora, quando você estiver trabalhando aqui, configurando, manuseando, né, de forma geral o WordPress, não é legal você desabilitar o painel de controle, que aí você fica limitado, ok? Então é uma opção que realmente vale a pena a gente estar desmarcando, a menos que a gente esteja com o conteúdo sendo produzido. Depois nós temos a opção de editor visual ou editor de código. Esse aqui é o editor visual, é o editor que você vê o texto e as imagens apenas. Agora, o editor de código permite que você veja as tags que nós chamamos, por exemplo, esse WP Paragraph aqui,
é uma tag que o WordPress usa para adicionar um parágrafo. E de forma semelhante, nós temos a seguir uma tag HTML/P. Esse editor é muito bom para você inserir código. Até mesmo alguns códigos HTML você pode estar inserindo aqui, que você vai acabar vendo depois o resultado na página ou no post produzido. O que eu recomendo? No dia a dia, use o editor visual. Se você precisar adicionar algum código, você vem aqui e clica no editor de código. Existem ainda algumas ferramentas para ajudar a gente a trabalhar melhor os blocos. Então, nós temos o gerenciador de blocos, que mostra para você todos os blocos disponíveis no momento no seu editor. Você pode estar adicionando novos blocos de acordo com o tema que você usa. Às vezes um tema mais profissional tem mais blocos, ou alguns plugins também podem adicionar blocos. Nós temos ainda o gerenciador de todos os blocos reutilizáveis, que é uma página que a gente vai ver no final desse capítulo. Existem os atalhos para o teclado, que você pode ver uma lista de todos eles, caso você queira utilizá-los. Um atalho muito interessante é o salvar, assim como o limpar seleção. Você seleciona, aperta S, que é o Escape, ele limpa a sua seleção. Tem o Ctrl Z também, eu uso muito, que é para retornar alguma modificação. Ou para você refazer o seu último desfazer, Ctrl Shift Z. E também para salvar as alterações, Ctrl S. Então, se eu venho aqui, por exemplo, e adiciono alguma coisa no texto, eu aperto Ctrl S e ele atualiza automaticamente. Olha, eu não preciso clicar aqui, entendeu? Olha lá, Ctrl S ele salva, Ctrl Z volta e assim por diante. Ainda aqui nós temos um guia, se você pode estar acessando, e o mais importante, ajuda também, as preferências. Aqui em copiar conteúdo, você pode copiar todo o conteúdo com as tags e colar em algum lugar, por exemplo, no bloco de textos, no bloco de notas do Windows, e ali você faz a exportação do conteúdo. Em preferências, você tem várias opções. Por exemplo, aqui no geral, nós podemos fazer uma redução da interface para ficar mais simples, concentrando todo o conteúdo no centro. O modo sem distrações está disponível ou não, olha, automático, né? Exibir o caminho aqui embaixo, documento, parágrafo. E na aparência nós temos rótulos ou botões. Então fica um negócio estranho, né? Rótulos dos botões. Sim, mas na verdade ou você exibe aqui, ó, escrito, ou você exibe o íconezinho, tá? Isso aqui é bom para quem tem dificuldade visual e tal. Os estilos do tema é muito interessante. Se você desmarcar ele, você vai ver que o texto que está aqui está sem nenhum tipo de CSS aplicado, ou seja, ele não puxa aí o estilo do tema. Para você ver como que vai ficar na prática, é bom você olhar no front-end depois de salvar. Essa é uma opção que tenta emular aí para você como que vai ficar no front-end a sua estrutura de conteúdo. Olha lá, as cores, né, o tipo da fonte. É muito útil essa opção. Ainda em preferências, temos as preferências de blocos. Olha, mostrar os blocos mais usados, é bacana essa opção. Conter o cursor dentro do bloco também, se você precisar. E finalmente os painéis. Esses painéis, eles ajudam a gente na edição do post, olha. Então são vários painéis que eu tenho, posso adicionar novos painéis lá naquela aba. Por exemplo, a gente já viu discussão, resumo, todos esses durante o curso. Eu vou habilitar campos personalizados, olha. E ele vai recarregar a página para a gente. Esses campos personalizados a gente vai ver no curso de WordPress Pro, né, um curso avançado. Então agora aqui embaixo, olha como você pode ver, na aba do Post, a gente tem todas aquelas opções. Aqui embaixo acaba aparecendo o campo personalizado. Tá? Então a gente pode desmarcar por hora porque a gente não vai estar utilizando. Eu vou fazer uma última observação sobre o editor clássico. O que acontece? Você pode pensar assim, nossa Marco, mas por que o editor clássico ainda é tão utilizado? Bem, o editor clássico ele é o melhor editor ainda para posts. Porque o que acontece? O Gutenberg, como você está vendo aqui, ele é um editor avançado já de texto. Né? E em muitas frentes, assim, ele tenta até competir de alguma forma com o Elementor, com o WP Bakery, o antigo Visual Composer. São todos assuntos para o curso de WordPress Pro, você não precisa se preocupar com isso agora. Mas o que você precisa entender? Você precisa entender que o Gutenberg ele é muito criticado por ser um editor excessivamente pesado simplesmente para você editar texto. E isso acontece porque os temas profissionais como Div, Avada e outros temas que a gente utiliza no WordPress, eles já vêm com um editor, entendeu? Então você vai ficar com dois editores avançados. É desnecessário isso. Então o que as pessoas estão fazendo?
elas vão, habilitam o editor clássico, que é um editor muito simples, que na prática ele desabilita o Gutenberg, né? E ficam com um editor simples para textos dos posts e o editor avançado para o restante do site WordPress, ok? Então é uma dica que eu dou aí que para você pode sim seguir em frente com o Gutenberg, ele não é tão pesado assim, mas você sempre vai ter essa opção do editor clássico.